Então, pessoal, vamos continuar aqui. Vamos falar de sombra e penumbra, certo? Isso vai acontecer em dois casos. Um, quando a fonte é pontiforme, e o outro quando a fonte é extensa. Então, fonte pontiforme e fonte extensa. Só pegar uma coisa aqui, certo? Para a gente continuar. No caso da fonte pontiforme, então quando fala pontiforme, está falando de um ponto. Quando fala extensa, uma fonte maior. Então veja só, vamos supor que eu tenho aqui um pequeno iluminador, vou botar tipo uma velinha aqui, e aqui eu vou ter um anteparo, certo? O que é que vai acontecer aqui? Se eu colocar aqui um objeto, supor que esse objeto aqui tem essa forma meio circular. Se eu colocar um objeto ali, o que é que vai acontecer? Olha, essa fonte, ela vai emitir essa luz aqui, e esse objeto vai ser projetado aqui no anteparo. Tá certo? Então, o que é que nós temos nesse caso? A fonte, tá certo? Os raios luminosos estão indo nesta posição. Essa região aqui, ó, vai ser chamada de cone de sombra. Tá certo? Cone de sombra. Aqui, nessa região aqui dentro, deixa eu escurecer mais aqui, botar uma outra cor. Nessa região aqui vai ficar a sombra. Nessa partezinha aqui, ó, por trás do objeto, é o que a gente chama de sombra total. Então veja só, quando a fonte é pontiforme, vai se formar apenas uma sombra. Cone de sombra, a sombra e a sombra total. Se a fonte for extensa, agora que eu tenho uma fonte extensa, tenho um anteparo, certo? Tenho um anteparo, deixa eu aumentar esse anteparo aqui. E vou colocar aqui um objeto, também de novo circular. Deixa eu diminuir esse objeto aqui. Vou procurar uma forma de mostrar a vocês o que é que acontece. Vai acontecer isso aqui, ó. Certo? Então veja a diferença que vai acontecer entre a fonte extensa e a fonte pontiforme, certo? Essa parte aqui, que eu pintei de verde ali, vou pintar de verde aqui também, vai ser a sombra. Essa parte aqui, veja que eu fiz duas vezes, é onde vai acontecer a penumbra. Certo? Essa parte aqui vai ser o cone de sombra. E essa outra partezinha aqui, aqui e aqui desse lado, vai ser o cone de penumbra. E aqui a sombra total. Então, dá para notar que só acontece penumbra quando a fonte é considerada extensa.
Quando a fonte é pontiforme, só existe sombra, certo? Então, sombra e penumbra, a diferença vai ser isso. Na fonte pontiforme, só vai existir a sombra e o cone de sombra, e na fonte extensa, nós vamos ter a sombra, o cone de sombra, a penumbra e o cone de penumbra, ok? Então, lembrando que onde há sombra, não há luz. Onde há penumbra, há uma luz, tá certo? Proveniente apenas da parte da fonte. Ok? Então, onde tem sombra, não tem luz. Então, essa região aqui todinha fica sem luz. Onde tem a penumbra, parte da luz que é projetada da fonte passa para o anteparo. Vamos ver agora. Vou apagar essa tela aqui, depois dá uma pausa aí que faz esse desenho se quiser, certo? O que é eclipse solar e eclipse lunar? Então são o que acontece com a propagação retilínea da luz, certo? Eclipse lunar. Vamos ver o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui a Terra, aqui eu tenho a Lua e aqui eu tenho o Sol. Essa Lua pode estar aqui ou pode estar aqui, tá certo? Então, o que acontece? Quando o Sol lança sua luz, se a Lua está nessa posição, certo? Vai existir aqui o que a gente chama de cone de sombra. Essa parte da Terra aqui não recebe luz. Fica totalmente escuro. Como pode haver aqui, ó, é uma fonte extensa, devia ter aumentado aqui a Terra, deixa eu aumentar a Terra. É uma fonte extensa, essa parte aqui vai receber luz, tá certo? Mas é uma penumbra, tá certo? Isso aí chama-se eclipse solar total. Total o quê? Quando, vamos supor que a pessoa está aqui nessa posição A, vou chamar de A, e nessa posição aqui vou chamar de B. Então, onde não se recebe luz, no ponto A, eclipse total. Onde se recebe penumbra, parte da luz é colocada na região B, aí chama-se eclipse parcial. Então, parcial e total. Parcial quando recebe penumbra, total quando fica totalmente escuro. Então isso aí é chamado de eclipse solar, certo? No eclipse lunar, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Deixa eu mudar aqui a cor, para que vocês vejam. Se a Lua está nesta posição aqui, ó. Então vem os raios do Sol. Aqui vai ficar totalmente escuro, totalmente sombra. Então a Lua não recebe a luz do Sol, porque a Terra está na frente dela aqui. Então nesse caso chama-se eclipse lunar. Neste caso aqui, se o observador estiver em A, eclipse solar parcial, total, até o picolé está passando essa hora. E se ele estiver aqui na posição B, eclipse parcial. Pronto, são os dois eclipses que ocorrem, levando-se em conta a propagação retilínea da luz. Então a Lua está entre o Sol e a Terra, aí vai existir o solar total ou parcial,
e se a Terra estiver entre o Sol e a Lua. E nesse caso o eclipse lunar, nesse caso a Lua não recebe luz. E por último aqui, nós vamos ter o que chama-se câmara escura. Câmara escura de orifício. Vamos supor que eu tenho aqui um objeto, tá certo? Vou chamar esse objeto de O. Vamos supor que eu tenho aqui uma câmera. Isso aqui é como funcionavam as máquinas fotográficas. Então as máquinas fotográficas funcionavam dessa forma, né? Tinha aqui o orifício, que é onde você via a imagem. Geralmente você olhava por trás, tá certo? Essa imagem é formada na parte de trás, então ela vai mais ou menos isso aqui, ó. E esse objeto, se eu colocasse aqui, vamos colocar AB. Ele é projetado aqui, só que ele é projetado o inverso. Tá certo? Então, para isso, a gente vai entrar na parte de cálculo com isso aqui. Nós vamos trabalhar a semelhança de triângulos. Vamos ver isso através de semelhança de triângulos. Ok? Então vamos lá, vamos ver um exemplo trabalhando com câmera escura. Posso apagar, né? Vamos apagar isso aqui. E vamos ver um exemplo trabalhando com câmera escura. Vou botar aqui exemplo 1. Ele diz o seguinte: um objeto retilíneo AB é colocado perpendicularmente ao eixo de uma câmara escura diante do orifício, a uma distância de 5 metros. Vamos fazer aqui, vamos supor que isso aqui seja a câmera, isso aqui seja o objeto AB. Aqui nós vamos ter o orifício e vai acontecer isso aqui, ó. O objeto vai ser projetado aqui. Aí ele diz que a distância da câmera é de 5 metros. Então a distância daqui para cá é 5 metros. O comprimento da câmera vale 20 centímetros. O comprimento da câmera, 20 centímetros. Certo? Lembra que esse objeto ele é projetado aqui na parede da câmera. Deixa eu trazer para cá. Vai ficar BA. A câmera tem 20 centímetros. Determinar a altura do objeto AB, sabendo que a altura da imagem projetada é de 4 centímetros. A altura da imagem é 4 centímetros, ele quer a altura do objeto. Nesse caso aqui, nós vamos formar 2 triângulos retângulos. Certo? E, trabalhando a semelhança de triângulos, eu vou dizer que primeiro aqui eu tenho 1 metro e centímetros, vamos transformar isso aqui, vai ficar 5 metros, dá 500 centímetros. Ok? Cada metro tem 100 centímetros, então 5 vezes 100, 500 centímetros. Então vamos lá. X está para 4, assim como... certo? Assim como 505, o 500 está para 20. Então, este lado aqui é proporcional a este, e este lado aqui, já que eu peguei do maior para o menor, vai ser proporcional a este. Simplificando aqui, eu vou ter 2x igual a 4 vezes 50, 200. X é igual a 200 dividido por 2, x é igual a 100. Então,
o objeto tem 100 centímetros ou 1 metro, dependendo da resposta que foi colocada. Então isso é o que a gente trabalha com câmera escura, tá certo? E tem mais uma outra coisa que é chamada de ângulo visual. Vou mostrar aqui e a gente vai fazer um exemplo trabalhando com ângulo visual. Ângulo visual. É mais ou menos isso aqui. Se eu tenho um observador e esse observador está olhando um prédio, por exemplo, qual o ângulo de visualização desse observador ao prédio. Aí vamos ver um exemplo aqui, vou chamar de exemplo 2. Ele diz que determinar a altura de uma torre que é vista segundo um ângulo visual de 30 graus, conforme indica a figura. Então ele está dando isso aqui, ó. Uma torre, tá certo? O observador está aqui e ele vê essa torre aqui sob um ângulo de 30 graus. Ok? Então ele quer a altura da torre, certo? E diz que a distância do observador até a torre é de 6 metros. Ele quer a altura da torre. Vamos trabalhar aí com relações trigonométricas, certo? Então eu tenho o que, ó? Tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Então nesse caso, quando não se tem hipotenusa, vai se trabalhar a tangente. Então eu vou ficar com tangente de 30 é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vamos lá, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que vai ser igual a h sobre 6. Então fica 3h fazendo uma proporção igual a 6 raiz de 3. h igual a 6 raiz de 3 sobre 3. h vai ser igual a 2 raiz de 3 metros. Ou, tá certo? Nessa questão não foi colocado. Mas se ele dissesse, use raiz de 3 aproximadamente 1,7. Então era só você trazer para cá. h é igual a 2 vezes 1,7. h é igual a 3,4 metros. Ok? Então aí vai depender do que é colocado. Vamos ver mais um exemplo aqui, trabalhando com ângulo visual. Vamos para o exemplo 3. Vou apagar essa tela, vocês copiam. Exemplo 3. Ele dá um prédio, certo? Supor que eu tenho aqui um prédio. Tenho aqui um observador que está vendo esse prédio sobre um ângulo visual beta. Aí ele diz que se esse observador andar 2 metros, se ele vier para cá, saiu daqui, veio para cá, andou 2 metros. Ele vai observar o prédio sob um ângulo alfa. Aí ele diz que a alfa é igual a 45, alfa é igual a 45 graus, e que a tangente de beta é igual a 5/6. Então, ó, ele quer a altura do prédio. Qual é a altura do prédio? Ele disse só que o observador
se aproximou 2 metros. Então, daqui para cá, olha, como eu não conheço essa distância aqui, eu vou chamar de x. Então, essa distância toda vai ser 2 mais x. Tá certo? Vai ser 2 triângulos retângulos aqui, né? Muda só o ângulo visual, então vamos trabalhar os dois. O primeiro triângulo menor, eu vou aplicar a tangente de alfa, é igual cateto oposto H sobre o cateto adjacente x. No segundo triângulo maior, eu vou aplicar a tangente de beta, é igual cateto oposto H sobre o cateto adjacente 2 mais x. Como ele disse que alfa é igual a 45, vai ficar tangente de 45 igual a H sobre x. Tangente de 45 é 1, igual a H sobre x. Fazendo uma proporção, H é igual a x, ou x é igual a H, tanto faz. Quando eu vier para outra parte, eu vou ter o quê? Tangente de beta, ele diz que é 5/6, igual a H sobre 2 mais x. Fazendo a proporção, vai ficar 6H igual a 5 vezes 2 mais x. 6H vai ser igual a 10 mais 5x. Ok? Então, vamos apagar aqui e vamos continuar. Olha, se x é igual a h, eu posso substituir aqui x por h. Vai ficar 6h igual a 10